Não sei como começar isso. Bem, vou deixar isso aqui como um registro de áudio caso aconteça alguma coisa. Vamos lá. Descobrimos recentemente que um fluxo inconstante de dados estava saindo dos nossos servidores e investigamos um pouco. Graças ao Lucas, descobrimos que uma grande organização estava roubando nossos dados. Estávamos sendo vigiados e alguns arquivos começaram a sumir dos nossos servidores por algum motivo. Descobrimos que essa organização é a NSA, o que gera um problema. O Lucas, ele tá trabalhando lá. A gente deixou algumas pistas nos podcasts passados, porque realmente é algo que eu fiquei feliz por ele estar com esse nível de seriedade no trabalho dele lá nos Estados Unidos e etc, mas eu tenho medo que ele seja apenas uma isca. Bem, tivemos a ideia de invadir o sistema deles, só que o problema é que não pode ser da forma bruta, né? Não temos a China, hackers chineses, a mão negra, ou seja lá o que seja para ajudar a gente. Então a gente vai ter que fazer isso da maneira mais perigosa possível. Vai ter que ser invadindo a NSA. Essa ideia parece loucura a primeiro momento, mas eu não sei se eu tô assistindo Mr. Robot demais, mas talvez seja possível. A gente precisa saber o que está acontecendo. Então esse áudio fica aí para a posteridade caso aconteça alguma coisa com a gente. Não é o tipo de coisa que as pessoas voltam para contar. Espero que tenhamos sorte. Bem, contatei o Igor, ele vai ficar dando suporte pra gente internamente. Se realmente Aster existe, eu só espero que ele esteja olhando por nós. Bem-vindo, Andrei, bem-vindo, Rafael, ao hall de entrada da NSA, National Security Agent, do nada mais, nada menos United States of America. É aqui onde cara, estamos num lugar muito importante aqui em Chicago. Nesse escritório fica armazenado o maior banco de dados do mundo sobre informações confidenciais de política internacional, economia, business. O que vocês precisarem saber acontece aqui na NSA. Não dá logo pra você levar a gente pro lugar onde que a gente precisa ir, do que a gente ficar fazendo essa encenação boba. Não, André, a gente tem que fingir que a gente tá em um tour, cara. A gente tá em um tour. Mas vem comigo, vem chegando que a gente engana eles. Aqui nesse corredor à esquerda fica um departamento de... Ninguém sabe, é confidencial. Aqui no corredor do meio fica o departamento de... Ninguém sabe, é também confidencial. Mas eu vou levar vocês pro meu departamento. Vem comigo, vem comigo. O seu salário é bom? Rafael, eu não posso divulgar o meu salário, mas podemos dizer que é entre um trabalho escravo chinês e um mega milionário. Deu uma boa pista. Passport, please. Rafael, Andrei, mostra o passaporte pra eles. Ai, calma aí. Putas... Não, tá aqui. Aqui. Por favor, moço, é Jacaúna, do jeito que está escrito, por favor. Excuse me, sir. I'm just taking them a tour in the office. They're from Brazil. They're Brazilian officers. And they're just going to be seeing around. I won't take them to security levels. They're too important. Aqui a gente tá na área de segurança nível 1. É o máximo que eu posso levar vocês sem que vocês sejam percebidos. Mas já daqui a gente consegue acessar o painel de controle da NSA. E através do meu computador, talvez a gente consiga recuperar os e-mails perdidos. Caraca, mas que cara chatusco é isso aqui, hein, porra. A NSA tinha que ter uma foto 3x4 vagabundinha dessa. Andrei, a máquina só registra, né? Andrei, isso aqui não é Brasil não, Andrei. Isso aqui é objetivo. Ó, a gente vai entrar agora no servidor central de acesso nível 1, galera. Todo mundo quietinho, hein? E galera, vocês lembram quais eram as palavras-chave desses e-mails que a gente perdeu? Ô Lucas, tu tem certeza que isso não vai dar merda não, sabe? Governo americano, MIB, arquivo com Grays, alienígenas, eles vão descobrir que a gente tá aqui, cara.
Calma, relaxa, eu trabalho aqui e ó, eu tenho certeza que eles estão monitorando a gente. Eu tenho certeza que foram eles que roubaram os e-mails do Mundo Freak, cara. Outro dia eu tava acessando um arquivo desconhecido, trancado. E eu acho que sem querer ele tava com o nível de segurança mais baixo do que deveria. E é certeza que eu vi palavras-chave que se enquadram nos e-mails do Mundo Freak. Vem comigo, galera. Cara, eu sabia que esse Pokémon ia dar merda, meu irmão. Sabia. Vamos então ali no computador central procurar os e-mails do Mundo Freak, galera. Bora. Lucas, a gente precisa colocar esse pendrive no servidor porque o Igor ele vai estar dando apoio e suporte pra gente técnico sobre isso. Então nós vamos ter pelo menos 2 horas aí aqui dentro e é importante que a gente não seja visto nessas 2 horas exatamente para não comprometer o que a gente está fazendo. Então a gente vai precisar passar um tempo dentro do servidor enquanto ele está trabalhando e sair o mais rápido possível quando a gente terminar. Ele já está a postos, então vamos fazer o seguinte, eu odeio ter que fazer isso, cara, mas enfim, né, acho que... Hackerman, hein, galera? Óculos escuros de Hackerman. Cara, eu vim aqui só pra dar porrada se alguém ver vocês, eu não sei hackear nada, nem Facebook. Vamos lá então, entrando pelo servidor. A gente vai pegar umas 2 ou 3 prisões perpétuas, cara. A gente vai terminar em filme ruim da Warner tentando se matar em missões suicidas. Relaxa, André, eu fiz aqui essas identidades falsas antes de você entrar, eles não vão desconfiar de nada. Cara, se a gente pegar prisão perpétua nos Estados Unidos é melhor do que a prisão normal no Brasil, relaxa. Que isso, Rafael? Prisão normal no Brasil tem celular, tem comida, passa até jogo de futebol na cadeia. Igor, o Pidioto chegou no ninho. Como é que eu faço pra entrar no servidor de segurança nível 2 a partir do nível 1? Chegamos no nível 4, é o nível mais alto de segurança da NSA, sem que a gente entre nos níveis secretos. Se os e-mails não estiverem aqui, eu não sei onde eles estão. Meu Deus, eles estão praticamente pegando tudo da Deep Web. Cara, eu não ganho suficiente no Mundo Freak pra estar aqui e tomar essa prisão, vambora aí. Imagina, cara. Rafael, olha quantos gifs de gatinho a gente vai conseguir acessar através do Prisma. Busca uma palavra-chave. Ornitorrinco. Meu Deus, olha o que eu encontrei. E chegamos aqui agora em mais um Aconteceu Comigo. Olha só que demais, galera. Vocês vão escutar novamente as histórias dos nossos ouvintes. Nosso editor disse que teve algum probleminha de mixagem ou algo assim, e disse que quase a gente perdeu o arquivo. Enfim, eu não entendi muito bem o que isso significava. Eu tô sem muito tempo pra escutar e eu já tô upando e gravando esses recadinhos, mandando pra ele agora. Bem, primeiramente eu tenho uma notícia irada pra aqueles que querem ter o livro Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes e perdeu a campanha no Catarse. Chegou a hora, a pré-venda com desconto, galera. É quase 20% de desconto para quem quiser adquirir o livro. Então, galera, corre, até o lançamento é no dia 17/9, não percam esse desconto. E quem for comprar e estiver em São Paulo e quiser comparecer no nosso evento, também vai poder retirar o livro com os apoiadores, tá certo, galera? Então é isso, eu vou deixar o link, um grande banner aí pra vocês. Vocês só clicarem, vocês vão ser redirecionados pro site da Penumbra Livros e aí poderão fazer a compra, beleza? Aí lá você seleciona se você quer enviado por correios no lançamento ou se você quer retirar em mãos no evento. Aí fica a seu critério escolher. Obviamente, se você estiver morando em São Paulo e quiser economizar o frete e também ter aquele cheiro do autor, vocês vão lá na Biblioteca Mário de Andrade. E falando do nosso evento, explicando mais uma vez, a São Paulo Mágica, dia 17/9, lançamento do Calciferum e também, olha aí, nosso evento Freakout vai ter um mega bate-papo lá na Biblioteca Mário de Andrade. Vai ser bem diferente do que a gente fez até hoje, a gente recebeu um upgrade, então a gente vai
bater um papo com vocês. Vai ser meio que um programa ao vivo no qual a gente vai falar sobre a cidade de São Paulo e seus mistérios no contexto da fantasia urbana, que também tem tudo a ver com o livro Calcífero. Então é isso, galera. Eu espero que vocês compareçam. Pra quem não sabe, não conhece, fica no centro de São Paulo, mas é uma região bem tranquilinha, fica do lado do metrô Anhangabaú, ali do ladinho do Terminal Bandeira. Só jogar aí no Google Maps ou entrar no evento, ou entrar na página de evento do Facebook. Eu vou deixar o link aí pra vocês no post. Lembrando a todos, www.mundofreak.com.br. Por algum motivo tem gente que nunca entrou no nosso site. Acessou direto o nosso feed, tá com a gente até hoje, nunca entrou no site. Mas entrem lá, é sempre bom porque tem resenhas bacanas, tem muita coisa legal aí pra todo mundo. Nos indiquem pros seus amigos, falando nisso, e também siga-nos nas nossas redes sociais, tá bom, galera? Pra quem não é apoiador e quer tarô, eu tenho algumas caixinhas aqui com ele. Tô ainda estudando como é que eu posso fazer isso, provavelmente eu irei vender quem tiver o interesse. Eu acho que é isso, né? Eu queria ser bem sucinto nesse recadinho, porque aconteceu comigo, é sempre bacana e eu quero dar espaço pra esse episódio muito legal. Lembrando a todos, pré-venda, adquiram já o seu mega descontão e evento São Paulo Mágica com lançamento de Calcífero na Biblioteca Mário de Andrade. Ah, Andrei, eu quero só ver o evento, eu não consegui adquirir o livro. Se você não conseguiu adquirir o livro, você pode ir no evento que também vai conseguir comprar lá na hora. Ah, Andrei, mas eu não vou ter tempo, não posso chegar lá às 2h30 tão cedo, eu só posso chegar um pouquinho tarde, então chega tarde. Eu acho que a gente vai estar lá até às 6 horas, mas é claro, você precisa chegar, né, o mais cedo possível pra garantir ali tempo de todo mundo receber. Então é isso, é a única coisa que eu peço pra vocês. Chegam com uma certa antecedência, se não puder, chega no horário que você for, até umas 6 horas da tarde a gente deve estar ali na tarde de autógrafos. E é isso, galera. Bom cast pra vocês e aquele abraço. Não olhem para trás. Acho que o podcast vai mudar o mundo. O que eu tenho dito é, este é um programa onde a gente quer esclarecer. Se você está procurando uma nova forma de entretenimento e conteúdo de qualidade, fique ligado. Nós estamos chegando e com muito assunto para compartilhar. But it won't mean nothing without. O primeiro e-mail é do Daniel Maciel e tem o nome de Face Azul. Antes de tudo, eu queria deixar claro que acredito que o que aconteceu comigo possa e provavelmente tenha uma explicação científica. Vamos aos acontecimentos. Quando eu era mais novo, hoje tenho 20 anos e isso aconteceu por volta dos 16. Eu tinha uma enorme vontade de trocar de quarto com o meu irmão, pois o quarto dele era menor e eu me sentia mais confortável com um cantinho pequeno. Não importava o quanto eu argumentasse com ele, ele sempre dizia: não, esse quarto é meu, em breve eu vou morar na minha própria casa e o quarto ainda vai ser meu. Eu esperei ele se mudar de cidade e logo tomei posse do quarto. Só que eu sempre me sentia culpado por ele nunca ter passado o quarto pra mim. O que é besteira, afinal é só um quarto. Ele nem mais morava aqui. Foi aí que eu comecei a ver, não todos os dias, mas também não apenas de vez em quando, um homem de rosto azul. Apenas o rosto, sempre na mesma quina do quarto, a quina da direita da porta. Eu me assustei várias vezes, mas sempre que olhava diretamente, nada estava lá. Com raiva, eu arrastei o guarda-roupa de um lado para outro do quarto e encostei ele na quina. O homem parou de aparecer. Já esse ano, no começo para ser mais exato, ouvindo o podcast Confidencial, eu me lembrei desse meu caso e fui arrastar o guarda-roupa de volta a seu lugar original para ver se tinha alguma explicação que no tempo eu não tinha notado. Deixei a quina livre e fui dormir. Nada aconteceu durante um bom tempo, mas do nada eu comecei a ver um gato preto me observando dentro da minha própria casa. E quando eu o olhava diretamente, ele também não estava mais lá. Eu já estava me convencendo de que era apenas a associação do meu cérebro em transformar uma visão periférica em coisa sobrenatural. Só porque eu sabia que tinha tirado o guarda-roupa do lugar. Só que mês passado eu estava na casa da minha namorada e ela me diz: acho que tô doida. Por quê? Eu vi um gato preto ali no sofá olhando pra mim. Só que quando eu olhei diretamente, ele parecia estar muito longe e do nada sumiu. Eu voltei o guarda-roupa pra quina e nunca mais vi nada, e nem ela que eu saiba. Gostaria da opinião de vocês sobre o caso. Minha casa nunca foi assombrada e meu irmão nunca viu esse homem pelo que perguntei.
Cara, interessante, né? Isso tem muita cara de uma visão remota. Eu acho que tem gente fazendo teste de visão remota e isso deve ser algum reflexo da realidade. Tipo bug na Matrix, assim? Talvez. Sabe, quando alguém viaja pela mente pra investigar de forma de visão remota, deve ter algum reflexo no mundo físico. Talvez esse reflexo seja, como posso dizer, uma manifestação que a mente consegue ver pela visão periférica e tal. E se quando alguém faz esse tipo de visão remota, ele não sem querer espalha essa capacidade de visão remota pros outros ali do lado? E esse cara pegou algum poder de visão remota do irmão dele sem perceber? Gente, acho que vocês estão viajando demais. É só visão periférica. Acho que foi uma coincidência. Assim, é porque, a não ser que o armário seja amaldiçoado, né, coisa que eu não acredito que seja, nada mudou ali na casa. Ele continua morando no quarto, o irmão dele nunca viu, ele também nunca tinha visto antes. Ele diz que vê esse homem de cara azul, eu acho uma posição interessante. Só que mesmo quando depois, nesse ano, né, ele volta o armário no lugar, meio que não é mais um homem de cara azul, é um gato preto, né? E por mais que a namorada dele tenha disso, talvez possa ser só coincidência, né? Não sei se tem muita relevância nesse caso. Mas, veja só, o fato dele ter movido o armário e algo acontecido antes ou depois, não quer dizer que o armário tem um efeito de causalidade com isso, né? Às vezes pode ser que ele associou o armário a esse tipo de fenômeno, ou então na cabeça dele fica essa associação, essa memória meio sugestiva, né? Uhum. Mas eu acho que o melhor que ele pode fazer é perguntar pro irmão dele por que o irmão dele não queria dar o quarto pra ele, né? Às vezes o irmão dele viu o mesmo tipo de coisa. Faz o teste, cara. Pergunta pro seu irmão sem contar pra ele o que você tá vendo e vê se ele tá vendo alguma coisa parecida. O irmão dele disse que nunca viu nada, mas ele também pode estar simplesmente mentindo pra não alimentar esse tipo de coisa no coração do jovem. Não sei quantos anos você tem aí, mas ele não quer que você passe pelo mesmo perrengue que de repente ele passou, que ele viu. Ele pode simplesmente não ter falado a verdade. Ou ele não quer que descubra alguma coisa sobre ele, né? O seu irmão tem algum segredo, será? Será que teu irmão matou alguém e essa pessoa tá atrás do armário? Caralho! Eu tava pensando mais em alguma coisa. Ele lê livros de misticismo, ou ele faz algumas magias. Não, ele matou alguém. E botou dentro da parede. Sim. Nossa senhora, imagina. Temos aqui mais um relato, esse é o Sombra Vagante. Eu sou o Daniel Machosek Soto, vestibulando e tenho 17 anos. Conheci o podcast hoje e gostei muito. Tudo bem que quando esse e-mail foi na metade de 2015, então ele já conhece a gente um ano. Que o Daniel, ele é tipo uma estrela em nossos sonhos, né? O que a gente tá vendo já tá morto há muito tempo. Meu pai morreu quando eu tinha apenas 11 anos. Não lembro direito da data, pois foi bem traumático pra mim. Ele teve um infarto em casa enquanto apenas eu e meu irmão estávamos em casa. Logo após isso, nós tivemos diversas consultas com uma psicóloga. Ela disse que poderíamos ter alguma coisa por culpa do trauma. Por isso, não dou muito crédito ao relato. Meu irmão ainda dormia com minha mãe, por isso ele devia ter 8 ou 9 anos na época. Então eu estava sozinho no meu quarto, o qual eu dividia com ele. Estava quase sempre dormindo, mas nesse caso estava chovendo, e a água da chuva batia em uma lata e não me deixava dormir. Logo, eu percebi alguém na porta do meu quarto. Imaginei que fosse minha mãe, pois ela ficou muito tempo sem conseguir dormir e levantava para ver como eu estava e ia fumar para relaxar. Então percebi que parecia um homem, e logo imaginei que fosse um ladrão. E quando a coisa na porta começou a se mover, fiquei desesperado e gritei pela minha mãe. A coisa vinha lentamente, e logo vi os passos dela correndo para o meu quarto. Ela chegou quando tal homem estava próximo ao meio do quarto, e ela acendeu a luz. Aquela figura sumiu. Não simplesmente desapareceu, mas virou como fumaça e foi arrastado para fora do quarto. Minha mãe correu e pegou meu irmão na cama dela, colocando-o na minha, e deixou ele ali. Foi acender as luzes da casa toda e ficou sentado na minha cama tentando me acalmar. Eu resolvi não perguntar para ela depois disso, pois vai lembrar da morte do meu pai. E isso sempre traz choro para casa. Mesmo que eu já tenha 17 anos hoje, mas ela parecia bem assustada naquela noite. E eu nunca mais esqueci disso. Shadow People. Lembra um relato de Shadow People, né? Eu acho que por causa do início do e-mail a gente consegue ver aí que talvez possa ter alguma coisa, alguma relação com o pai, mas eu acho que a gente não pode ser tão desesperado pra falar que tem realmente alguma coisa a ver. Mas o que eu acho interessante é que o nível de detalhe que ele coloca
Do tipo, não é como se fosse aquela questão que a gente estava discutindo no e-mail anterior, da visão periférica. Ele viu aquela coisa desaparecer como fumaça. Então você tem ali uma certeza da coisa. E pelo visto a própria mãe viu, já que ela tomou aquela reação. Com certeza. Eu acho que o mais vívido desse relato é quando ele descreve que a coisa foi arrastada. Não só teve uma aparição, um fenômeno que ele presenciou ali, mas alguma coisa teve uma relação de causa muito forte com esse fenômeno, né? Ele veio e alguma coisa parou ele, né? Pode ser também a questão do trauma do pai, né? Isso pode ter sim sido alguma coisa relacionada ao sobrenatural e tal, mas não necessariamente pode ter sido algo tão importante ou tão poderoso. Na verdade, isso se juntou um pouquinho com esse sentimento da perda do pai, tá todo mundo meio chateado na casa, meio melindrado, então pode ter isso também. E que, cara, às vezes é só um trauma que ele ocorreu mesmo. O que acontecia muito quando eu era mais jovem, quando eu tinha, um pouco antes da pré-adolescência, ali saindo da infância, eu demorava um pouco pra cair no sono e eu demorava um pouco pra acordar. Quando eu ficava entre acordar e entre cair no sono, eu ficava em um estado meio zen, assim, em que eu conseguia ver coisas, sabe? Eu ainda conseguia sentir o que estava acontecendo ao meu redor, mas eu tava meio que misturado com o meu sonho, tipo um estado de transição. E às vezes eu vi umas coisas muito malucas e depois eu ficava me perguntando se aquilo era real. Mas eu sempre vi essas coisas malucas enquanto eu tava, sabe, caindo do sono ou acordando. Então, pra mim ficou bem claro isso, que era coisa da minha cabeça. O que me deixa em choque com o relato do nosso ouvinte é que a mãe dele ficou assustada também, né? Aparentemente a mãe dele viu, já que ela foi acender a luz da casa toda. Eu acho que, cara, vale a pena, não querendo desrespeitar a morte do seu pai, nem nada desse tipo, mas vale a pena você e a sua mãe conversar sobre esse assunto. Vai ver esse evento que aconteceu na sua vida pode ser usado como gatilho para vocês superarem a trauma da morte do seu pai, né? Às vezes as pessoas precisam de alguém para conversar, mas elas estão tão chateadas ou formam-se um tabu em volta daquele assunto que elas acabam não conversando, né? Talvez esse seja um bom gatilho para você tentar quebrar esse tabu, né? E tentar superar esse evento tão trágico que aconteceu na sua vida. Cara, isso até me lembrou de uma teoria que, assim, muita gente fala e tal, como o Brasil em si, ele tem esse lado do espiritismo muito forte, então a gente coloca, é espírito e blá blá blá. Mas às vezes, tipo assim, se realmente tava todo mundo tão chateado com essa história toda, da morte do pai, talvez esse fenômeno possa ter sido uma manifestação, até mesmo de sentimento ruim. Tem algumas teorias que falam sobre... projeção? Como se fosse uma projeção mesmo, que altera a realidade, coisas nesse sentido. Você tá ali jogando algo da tua cabeça. Tem muitas teorias que falam, né, que não existe espírito, né? A coisa que estava aqui já foi há muito tempo. O que sobra são esses resquícios, né, psíquicos, né, como se fosse uma marca na realidade de sentimentos fortes, coisas nesse sentido. Talvez vocês podem ter aí manifestado alguma coisa. Ou tá todo mundo tão fragilizado, tão suscetível à sugestão, né, que quando você vê uma pessoa com medo, você acaba ficando com medo também e vira uma reação em cadeia, né? Sim. Você pode levar pros dois lados, mas eu acho mais interessante que tudo isso é o fato da própria pessoa, do próprio ouvinte, e não é o primeiro ouvinte que faz isso, reconhecer que também não pode dar tanto crédito pro relato, mas também não pode desmerecer ele por completo, né? Sim. Acho legal ver ele das duas maneiras ao mesmo tempo, né? Deixar as duas abas abertas. Excelente. Bem, vamos lá então pro próximo relato? O próximo é Quase Humano. Saudações, cara Andrei, Rafael e companhia Freak. Na época, isso aconteceu, eu tinha entre 8 e 9 anos. Eu não me recordo se já via coisas sólidas, pois durante muitos anos enxergava certas imagens com transparência, e segundo os supostos espíritos, aquela era uma forma de proteger minha sanidade para que pudesse distinguir se era real ou não. Eu sou o irmão mais velho, tenho na realidade 4 irmãos mais novos que eu, nos quais a grande maioria cuidei desde que eram bebês. Apesar que na época deste caso, eram apenas eu e 2 irmãos mais novos, sendo que minha irmã era ainda um bebê e dormia no quarto dos meus pais. Em casa havia um beliche no qual eu dormia na cama de cima, por ser o irmão mais velho, e meu irmão mais novo dormia na cama de baixo. Naquela noite, por algum motivo no qual não me recordo, não conseguia dormir. Hoje posso chutar que estava doente, pois durante toda a minha infância eu tinha sérias crises de bronquite, o que me impedia de dormir direito durante várias noites. Pois bem, estava tentando dormir no alto da beliche quando senti alguma coisa diferente. Quer queira você ou não, há um certo sentido humano que permite perceber algumas pequenas diferenças no ambiente quando está tudo muito silencioso, e foi exatamente isso que eu senti.
como se alguém estivesse entrando no quarto. Eu dormia voltado para a parede, pois a luz do corredor me incomodava um pouco, e minha mãe costumava deixar a luz acesa para que meus irmãos mais novos não sentissem medo. Ao perceber essa diferença na realidade, pensei que pudesse ser alguém entrando no quarto, então me virei normalmente. Logo pude perceber que havia um tipo de cachorro deitado no meio do quarto. Na hora fiquei curioso, pois tinha mesmo uma vira-lata chamada Josefina, mas minha mãe a deixava no quintal. Nunca permitia entrar na casa. O que levantou ainda mais a minha curiosidade e atenção foi que então o cão, ainda deitado, moveu sua cabeça em minha direção. Eita! Em apenas poucos segundos eu pude ver que não se tratava de um cachorro. O corpo daquela coisa parecia de um animal quadrúpede grande, porém seu pescoço era muito longo, mas não como de uma girafa que permanece equilibrado verticalmente. O pescoço parecia mover-se como se fosse uma cobra, com precisão e certa elasticidade. E na sua extremidade daquele longo pescoço não havia cabeça de cão, lobo ou até mesmo de uma girafa, mas de um rosto humano. Um rosto humano com uma feição estranha, uma feição hostil. O rosto me encarou por um breve segundo e sorriu. Meus caros, eu entendo quando se tem desespero e não sabe o que fazer. Não pensei em nada na hora, só me virei rapidamente para a parede e fiquei calado de olhos fechados. Eu não pensei em orar, não pensei em gritar, não pensei em fazer nada. Eu simplesmente fiquei paralisado sem ação, sem conseguir pensar. A única coisa que pensava é naquela coisa, mas não o motivo de estar ali, mas que estava ali de fato. Lembra-se de quando falei que você sente algo ao redor e está se movendo ou mudando de alguma forma? Pois bem, eu consegui ouvir a criatura aparecer por trás de mim verticalmente bem devagar, com aquele rosto macabro sorrindo. Eu senti medo naquela noite. Tanto medo que não me movi, não consegui me mover dali. Era como se fosse a vítima já vencida pelo desespero e medo. Fiquei ali deitado até o dia amanhecer. Só tive coragem de olhar para trás quando já ouvia meus pais e podia ver que o quarto estava iluminado pela luz solar, mesmo com as janelas fechadas. Na época não conseguia falar naquilo, tanto que por algum tempo pensei que pudesse ser um pesadelo que tive ou algo do tipo. Mas como iria enganar a mim mesmo? Acabei guardando esse fato durante muitos anos. Talvez porque anos depois eu passei a ter mais experiências parecidas, e algumas piores ao meu ver. Hoje eu questiono o fato, mas sei que vi algo sólido, algo que nitidamente estava lá. Pode ter sido meu cérebro construindo a imagem do meu subconsciente, ou talvez aquilo tenha sido mesmo real. Só sei que poderia ter sido influenciado pela religião que meus pais tinham na época. Acaba que não poderia afirmar, apenas relatar algo que aconteceu comigo, e nada mais. Sinistro, né, cara? Que história bizarra, cara. Qual que é a religião dos pais dele que ele menciona aqui, será? Deu a entender como se a religião dos pais dele fosse bizarra, tipo, meus pais acreditam em Lúcifer. Aí, porra, faz sentido com a história, mas sei lá, provavelmente deve ser só católico, ou cristão. Ou espírita, ou da Umbanda. Pode ser. Pode ser qualquer uma. Mas eu nunca ouvi falar de criaturas quadrúpedes com rosto humano em nenhuma religião, cara. Pois é. Mas Eles podem ser egípcios, e isso é uma esfinge. Nossa, verdade, olha só. Cara, que estranho. Uma criatura, um animal estranho, parece com uma cobra, parece com rosto humano, quadrúpede. Isso realmente é um detalhe é um bicho tão bizarro, né, que quebra a lógica, que ele me lembra bastante Pyramid Head. Parece que desafia a nossa concepção do que é normal, né? Que bicho estranho, né? Ele me lembrou bastante de um bicho do Avatar, a lenda de Aang, que é baseado em uma lenda japonesa, que o bicho chama Ko. Ele rouba a face das pessoas, né? Ele tem um corpo de artrópode, não é um quadrúpede, seria como se fosse um inseto gigante com várias patas, mas ele tem esse pescoço alongado e na frente um rosto humano que ele rouba. Então pode ser que tem um bicho roubador de faces aí na sua casa, cara. Ou que você viu alguma coisa que te deixou muito sugestivo, que deixou você com muito medo, e aquele medo se manifestou ali, né, no momento de pavor que você teve. Ou pode ser um shadow person tomando uma forma assustadora para fazer uma investigação paranormal, para saber qual é a imagem que causa medo das pessoas. Eu nunca tinha ouvido relato de Shadow People sem ter forma de corpo humano, mas não tem por que descartar essa possibilidade também, né? Sim, porque existem relatos de Shadow People que são animais, né? É bem comum ver animais como cachorros e gatos, mas nada impede de outros animais aparecerem. Quando eu digo animais, não tô falando sobre inseto, não, porque geralmente baratas e coisas rastejantes a gente vê essa com a visão periférica. Mas animais maiores já é um pouco mais complicado. Dizem que alguns experimentos que foram feitos com viagem desse tipo, e que você conseguia ouvir
latido de cachorro, miado de gato ou qualquer que fosse a cobaia do experimento, mesmo aquele animal não estando no ambiente. E às vezes não era nem todo mundo que conseguia ouvir. Às vezes as pessoas ouviam latidos de cachorro, miado de gato, mas só metade das pessoas naquele ambiente. Então, às vezes é algum experimento, cara, que tá tendo algum tipo de viagem. E eles estão usando um animal de cobaia. Esse negócio de misturar criaturas, de investigar, de sobrenatural, tá ficando cada vez mais complicado. Afinal, além de poder ser coisas sobrenaturais, podem ser coisas humanas que estão fazendo com a gente. Ou não, né, cara? Ou ele era criança, tava com medo, ou teve uma imaginação mais lúcida ali na hora. Quando eu era criança, eu fingia que eu era um Power Ranger e eu lutava com os monstros no quintal da casa da minha avó. Os monstros não existiam, mas eu jurava que eu via eles, cara. Ah, cara, eu era criança e se eu visse uma parada dessa, eu acho que eu ia saber que eu vi. Eu acho. Sou criança, não maluco, apesar de depois que eu fiquei grande, fiquei maluco. A próxima história é Os Chifres. Sou Nicolas Dias. Quando eu tinha uns 12 anos, estava na escola que eu estudava e onde minha mãe era diretora. No meio da aula, de repente, comecei a sentir um frio muito forte que me fazia tremer. Tentei colocar as mãos embaixo dos braços para tentar esquentá-las, mas o frio continuava. Quando percebi que eu era o único que estava daquele jeito, perguntei ao meu colega que estava sentado na minha frente se ele estava com frio. Ele respondeu que não, me olhou com uma expressão que dizia: "Tu tá maluco?" Chamei a professora e ela disse que eu estava um pouco de febre, mas com o frio que eu estava sentindo não fazia sentido eu estar só com um pouco de febre. A professora me liberou da aula para que eu pudesse sair da sala para tomar algum remédio. Quando me levantei da cadeira, percebi que minhas pernas estavam fracas e que eu quase não conseguia andar. Me apoiando nas paredes, eu conseguia sair da sala e lá fora, uma professora me ajudou a chegar até a sala que minha mãe estava. Ela, que havia pouco tempo que tinha entrado para a igreja, resolveu fazer uma oração para que eu melhorasse. Ela orou e no final se sentou como se estivesse cansada e exausta. Depois disso, o frio passou e eu consegui voltar para a sala andando normalmente. Depois da aula que ela me falou que quando ela fez a oração, ela tinha visto duas figuras em pé perto de mim, uma de cada lado. O que ela descreveu como sendo duas criaturas com chifres enormes, asas negras e pés de cascos no final da perna peluda. Pois é, essa é a parte mais interessante do caso. Acho melhor não estender muito. Continue com essa qualidade com os assuntos excelentes. Sinistro, hein? Mas ó, isso aí eu já não sei. Essa aí, não sei. Mas é interessante porque esse relato de estar com muito frio, beleza, você leva em consideração aí a febre, mas também existe aquela questão da suposição de que qualquer entidade que vai se manifestar no plano físico de alguma maneira, ela tem que tirar energia de algum lugar para fazer esse transporte. É por isso que geralmente quando aparece algum fantasma, tem alguma manifestação sobrenatural, a gente sente frio no lugar, porque tem alguma coisa puxando energia para fazer alguma manifestação física no ambiente. Isso pode ser uma coisa interessante, né? Mas essa coisa de criaturas com chifres e tal, sua mãe consegue ver alguma coisa já? Ou foi só o único momento que viu, né? Também pode ser aquela questão de que se ela se converteu a uma igreja recentemente, pode ser aí também o poder da sugestão da coisa. Ou então ela poderia ter falado isso pra tentar te converter também. Falar, ó, olha aí os capetão aí, vem pra minha igreja que aqui é bom, né? Não sei. É bem aquela figura clássica do Satanás, né? Sim, exato. É por isso que é meio que... é muito clichê, né? Mas o fato de ser clichê não significa que não é verdade. Eu acho que é mais fácil a mãe dela ter falado isso, porque é o que a mãe dela acha que é uma imagem, uma figura que representa aquilo que tá passando, do que qualquer outra coisa, né? Às vezes, sabe quando a pessoa fala algo meio que metaforicamente, mas deixando implícito algum tipo de significado? Eu acho que pega mais ou menos nessa verte, cara. Esse caso é o tipo de caso que eu não sei se eu vou colocar crédito na mãe querendo converter, se ela falou realmente sério, se ela, como o André falou, estava impressionada. Mas tem coisas, né, com a temperatura e tal, como o André disse, a gente já falou isso em alguns outros Mundo Freaks passados, sobre essa conversão da energia. Então realmente pode ser alguma coisa, fora que o espírito necessariamente, caso ele se manifeste, caso ele possa se deixar ver, ele pode ser interpretado pela pessoa de acordo com a fé dela. O formato do espírito é muito mais de quem está vendo do que necessariamente do que está sendo visto, né?
Do que ele é, na verdade, é muito mais complicado. Você vê de acordo com sua interpretação. Então, assim, se ela viu isso, não quer necessariamente dizer que o espírito tem essa forma, mas sim que ela viu o espírito dessa forma. Eu entendo assim. Porra, Rafael, você que é o cara do capiroto, mano. Pô, mas quando você fala que a pessoa foi recém-convertida, cara, assim, ouvinte, não tem. Muitos vão concordar, outros não, mas a maioria vai achar graça. Não tem nada mais chato do que uma pessoa recém-convertida, seja pra qual religião for. A pessoa vê tudo de acordo com o que ela escutou ontem na igreja. Ou ateu recém-descrédulo também, né? Exato. O cara virou ateu ontem, também vai botar tudo na conta da ciência, assim. O cara, quando a pessoa se converte, seja para o que for, recentemente, seja capitalismo, socialismo, ateísmo, alguma religião, a pessoa ferrou. Os relatos dessa pessoa, a opinião dela tá muito mais contaminada do que pensada. Complicada. Temos aqui o Homem Morcego, que é do Paulo de Tarso Lopes Pereira. Na madrugada do dia 12 de maio para o dia 13 de maio desse ano, no caso 2015, minha mãe estava na casa do namorado dela. A casa tem 2 andares e no andar de baixo funciona a loja do namorado. Minha mãe desceu para pegar algo para comer na cozinha da loja, mas antes de chegar lá, tem uma parede estilo cheia de buraquinhos, sabe? Ali ela passou, só que ela não percebeu que tinha um assaltante a observando do outro lado da parede. Então ela entrou na cozinha, pegou algo para comer e voltou. O assaltante deu azar de se mexer, ou minha mãe deu sorte que ele se mexesse. E com esse movimento que o assaltante fez, deu barulho. Então ela olhou para aqueles buracos e viu a cabeça de um vulto. Mas aí que começa a parte estranha. No momento em que ela viu esse vulto, ela relata que do nada vários morcegos partiram do vulto em direção a ela. Minha mãe tem mediunidade, então ela não se assustou tanto assim, mas ficou ainda assim um pouco assustada. Ela correu alguns metros e olhou para trás, e viu o assaltante correndo também. Então ela teve a ideia de olhar nas câmeras de segurança para ter certeza que o assaltante foi embora. Aí vem outro relato que achei bem interessante. Ela diz que no momento que olhou para as câmeras, elas simplesmente começaram a piscar. Aí que ela disse que ficou muito assustada e chamou o namorado dela. O engraçado é que eu tenho problemas a dormir. E no mesmo dia eu não consegui dormir de jeito nenhum. Ó, interessante, hein? Vamos comentar que ele tem mais um relato, mas vamos comentar esse, primeiramente. Cara, eu acho que é muito interessante, eu vou dar uma teoria legal, porque assim, se for realmente pessoa física, né, não jurídica, não, sacanagem, só realmente uma pessoa mesmo, um assaltante, ela pode ter aí visto, se ela é, sei lá, médium, ela pode ter tido aí uma manifestação do tipo, o cara tava com uma carga tão pesada que, tipo, meio que ela viu essa imagem de morcegos em volta dele e tal, e o cara meio que ficou assustado e saiu correndo, porque no final de contas ele era um assaltante e acabou de ter sido descoberto. Enfim, interessante, né? Pode ser um cara que morreu na loja assaltando ela no passado. Não sei qual é a história da loja, né? De repente é interessante ele perguntar, se tiver esse contato com o camarada, que ele morreu no assalto da loja ou morreu nessa loja no passado e o espírito dele tá ali. Então de vez em quando ele fica rondando, já que sua mãe tem mediunidade, ela conseguiu ver o espírito dele aprisionado nesse loop infinito do assalto à loja que ele morreu. No final do relato, ele fala que a mãe dele viu o assaltante correndo também. Aí pra mim não ficou claro se o vulto era o assaltante ou se os dois viram o vulto e os morcegos e os dois saíram correndo do vulto. Sabe, o vulto salvou ela do assalto? Então, pois é. Pelo que eu entendi, não era o cara, tipo assim, era o vulto porque tava escuro, o cara tava se escondendo ali nas sombras, né? Mas ela teve ali uma manifestação, mas não que o cara fosse um espírito. Pelo que eu entendi, eu acho que foi mais ou menos assim. Né? Não, eu entendi que tinham 3. Tinha ela, o assaltante e o vulto. Eram 3 coisas diferentes. O vulto era o assaltante. Ela olhou pra trás e viu o assaltante correndo também. Sim, também porque ela correu. O também, não foi porque também como vulto. Também foi porque ela também tinha corrido, a mãe. Ah, entendi. Mas o interessante é que tem mais um elemento aqui que a gente tá deixando passar, que é a questão das câmeras, né, cara? As câmeras começaram a piscar, que porra é essa? Andrei, queda de energia, troca de energia, como você disse no e-mail anterior. A ideia de que se o espírito tá roubando energia, nada mais justo que roubar a energia elétrica da câmera. Tá roubando do ambiente inteiro. É que dependendo do lugar onde que eles estejam também, o roubo de energia é de outro lado. Tá? Alguém fez um gato ali na loja? Fez um gatinho ali, um miau. Eu acho a parte que eu tava mais esperando, ele não relatou, né? Que ele precisa confirmar isso pra gente. Se depois a mãe dele conseguiu esses morcegos e esse vulto na câmera, né? Porque ele fala que a câmera piscou, mas a gente não sabe se ficou gravado isso ou não. Porque se ficou gravado, cara, seria maneiríssimo ver isso depois.
Cara, o que é interessante é que, tipo, tem aquele primeiro filme do Batman Begins, que ele tem aquela cena que é copiada do quadrinho, ano 1, que ele usa um negócio pra invocar os morcegos, pra bater nos bandidos, fugir. Sim. Então, poderia ter sido o Batman espantando bandido, cara. A mãe dele é o Batman. Caralho, olha aí, ó. É isso que ela não contou. Zoeira à parte, eu não duvido que a mãe dele seja o Batman. Não seja o Batman, não, cara. Pensei que ele ia falar isso. Eu não duvido que a mãe dele seja. Não, eu não duvido que a mãe dele tenha visto alguma coisa. Eu não duvido que as câmeras tenham piscado. Mas não quer dizer que uma coisa tá relacionada à outra, né? Eu acho que seria interessante a gente ficar sabendo depois se ficou registrado ou não na câmera. Até porque aí você não precisa ver na hora, no susto, né? Você pode ver realmente se eram morcegos, realmente se era um vulto, o que aconteceu. O próximo relato fala que foi um relato dele. O irmão mais velho foi espancado na frente da casa dele. Até aí vocês podem pensar que foi algo que pode acontecer com a violência que se tem hoje no país, mas o estranho é que 20 minutos antes eu acordei com uma sensação muito, mas muito ruim, como se alguém precisasse da minha ajuda. Depois desse dia, comecei a presenciar coisas estranhas, como algo me chamando em eco e sempre ter a sensação de ser observado ou ver pés brancos às vezes relance. Até hoje acredito que seja um anjo. Então cheguei na óbvia conclusão que eu herdei certa parte da mediunidade da minha mãe, já que minha mãe vive esse tipo de coisa há tempos. Por exemplo, antes de morrer, minha bisavó visitou minha mãe, não me pergunte se foi pro sonho de carro, de moto, que eu não sei, e a minha bisavó disse que ia morrer ao amanhecer do próximo dia. Minha mãe, acreditando no que ela tinha visto, ligou para o meu avô e disse: "Você quer ver a sua mãe viva? Vem agora visitá-la." Dito e feito, no amanhecer do dia seguinte, minha bisavó morreu de causas naturais. E não sei explicar, mas eu sinto a energia das pessoas como quando elas estão sentindo, sem demonstrar inveja, ódio, tristeza, entre vários sentimentos. Sei lá, eu simplesmente sinto, ou de olhar para as pessoas e dizer: essa pessoa não presta, e mais tarde o que eu disse se concretizar. Isso é interessante, né? Tipo, ele coloca aí diversos fenômenos. Mas assim, também, né? Tipo, pode ser também coisa da cabeça dele e tal, né? Pode ser aquela questão... Pode estar sugestionado. O cara pode ter aí esses momentos aí, tipo... Eu acho que às vezes eu tenho esse tipo de feeling também. Mas eu acho que isso é um fenômeno normal. As pessoas simplesmente não vão com a cara de uma da outra. E aqui no Brasil a gente fala esse... o santo não bateu. Mas eu acredito sim, já vi coisas do tipo acontecendo. Agora, se tem algo sobrenatural ou se seria um instinto, não sei. Por exemplo, segundo, eu já ouvi alguns relatos, não sei o quanto isso é verdade, mas os elefantes, alguns animais, como os elefantes, quando estão morrendo, eles se separam. Os próprios cachorros, quando estão quase morrendo, eles procuram ficar num canto isolado, eles vão pro quintal, se escondem. E algumas pessoas podem desenvolver também isso, podem ter isso no final das suas vidas, podem perceber quando tá assim, na sua hora. É bem interessante isso. Falta saber o quantas vezes a mãe dele não fez esse tipo de ligação, dizendo que ela viu alguma coisa, e no final não aconteceu o que ela tinha visto, né? Vai saber, ela faz isso direto, porque ela tem esse tipo de sentimento, ela realmente sente isso direto, esse tipo de sonho, esse tipo de visão, mas só às vezes que bateu de dar certo, bateu dela ter algum tipo de premonição, entre parênteses, né? Entre aspas, de ficar famosa a história na família, né? Porque às vezes ela liga quase toda semana falando que teve um pressentimento ruim, mas é só uma vez deu certo e essa é a vez que ficou famosa, né? Essa informação é interessante, porque às vezes a pessoa todo dia fala: tô com um pressentimento ruim. O dia é normal. Mas o dia que você fala que tem um pressentimento ruim, você tropeça e se machuca, tu vai falar: tá vendo? Eu sabia que não tinha que ter saído da cama hoje. Mas se a mãe dele ou ele tem esse tipo de premonição, cara, use-a pra você e faça o melhor uso dela. Por favor, não de forma egoísta, mas ajude as pessoas que estão à sua volta. É o máximo que você pode fazer, né? Olha só, eu não considero isso um sobrenatural porque, por exemplo, a minha esposa diz que eu sou um cara de muita sorte e que eu sempre chego nos lugares certos na hora certa. Por quê? Tem muitas coisas que acontecem comigo, pessoalmente, que quando eu falo, a coisa acontece logo depois. Ela sempre fala: cara, você é muito sortudo. E eu acho que isso é muito mais do feeling, sabe? Eu percebo coisas, tipo, vamos sair daqui porque vai sair um tiroteio, vamos sair daqui porque vai acontecer um acidente, vamos descer do ônibus porque vai ter um assalto. E sem nada suspeito tá acontecendo. E às vezes essas coisas são confirmadas. Quando eu tô no ônibus e desço, eu não sei se aconteceu, mas eu desço. Quando eu tô numa festa e sinto que vai cair porrada, eu me afasto da porrada e acontece a porrada. Isso acontece quase sempre, ó. Desde
vamos entrar nessa fila aqui, porque essa fila aqui vai andar mais rápido. O pessoal, porra, mas essa fila aí tá maior, mas ela vai acabar mais rápido. E eu entro na fila que acaba mais rápido, sabe? A galera fica... Minha esposa fala, você é sortudo. E às vezes é isso, só que eu queria ganhar dinheiro com essa minha sorte, né? Ainda me converteu pra isso. A partir de hoje eu só vou no banco com o Rafael, cara. Pra pegar a fila mais rápida. Mas às vezes acontece, tem que ver isso. Eu não considero isso algo sobrenatural, eu considero isso sorte. Mas cada um considera uma coisa, né? Quem me dera ter poder sobrenatural, mas tem que ver essa frequência da sua mãe. Se ela acontece isso sempre, se ela tem um alto nível de acerto, não quer dizer que tem que acertar 100%. Tem que ver esse nível de acerto dela aí também, né? Pô, acertou mais a metade, tá bom, cara. Pois é. A próxima história se chama Mensageira. Ela foi enviada pelo Luiz Henrique Pacheco. Minha experiência é um pouco diferente, ao mesmo tempo que legal e bem triste. Quando eu tinha 14 anos, eu e minha prima estávamos sozinhos em casa porque o resto da família tinha ido viajar. E ficou somente nós dois e meu pai. Mas como ele estava no trabalho, ficamos sozinhos a parte da tarde toda. Quando estava nós dois super felizes assistindo o nosso DBZ, a luz do corredor simplesmente acendeu. Como minha família tem uma mediunidade bastante forte, nós já estávamos de certa forma acostumados com coisas assim, e fomos ver o que era. Quando chegamos, vimos que a luz da sala também tinha acendido e estava tremendo bastante. Medo de alguém ter entrado na casa. Fomos devagar até a sala para ver o que estava acontecendo, e lá estava nossa falecida bisavó parada, toda de branco, irradiando uma paz imensa, um sentimento de amor e tranquilidade que nunca mais senti na vida. Então ela nos falou: meus filhos, venho para pedir um favor a vocês. Fiquem ao lado da sua avó, pois seu tio irá desencarnar em breve, e ela vai ficar arrasada. Ficamos bastante abalados e falamos com todos. Uma semana depois, esse meu tio foi internado com urgência devido ao seu caso de câncer, que já estava bastante evoluído e não teria mais tratamento, e infelizmente ele veio a falecer. Foi um momento muito difícil para todos nós. Ninguém esperava isso, pois ele era cheio de vida e parecia esbanjar saúde. E isso nunca saiu da cabeça. E hoje completa simplesmente um mês de um novo acontecimento, mas não da mesma forma. Mesmo não podendo confirmar se foi a mesma coisa, um novo caso de câncer da minha família. Um tio estava internado também em estado terminal e recebendo altas doses de morfina para ter uma passagem em paz. E só respondia a uma coisa nesse tempo todo, que era o seguinte: ele acordava de seu coma induzido, levantava as mãos para o céu e dizia: mamãe, mamãe. E foi assim que ele finalmente desencarnou. Eu, após uns dias, fui até o centro espírita, que vou sempre aos domingos para a reunião, e me veio uma coisa na cabeça. Vou pedir um pouco de respostas à minha bisa. E simplesmente ela veio e foi assim: meu filho, sua bisa no momento não poderá te responder, pois ela agora é um ser de luz que estará sempre olhando por todos vocês em algum lugar mais perto. Pessoalmente não tenho preconceito, mas sim medo de todos esses fanáticos de qualquer religião, credo, raça ou qualquer coisa que possa diferenciar nossos diferentes costumes. Obrigado a todos por esse espaço que vocês abrem para mostrarmos um pouco da nossa história, e continuem assim. Cara, uma história diferente, eu achei bacana, eu acho que esse relato, não que ele seja mais válido, mas eu acho que vir um fantasma e te dar uma previsão é um pouco mais crível do que você falar: tô sentindo alguma coisa estranha aqui, vou descer do ônibus porque ele vai ser assaltado. Enfim, depois você nunca percebe se ele vai ser ou não, porque você desceu do ônibus mesmo assim, ou uma sensação que acaba sendo coincidência, já que a gente tá sempre tendo sensações na nossa vida inteira e a gente só se lembra daquelas que realmente aconteceram. Enfim, o que vocês acharam? Cara, eu lembro disso aí do Chico Xavier, sabe? Nosso lar, muito espiritismo. Agora, não sei se ele era espírita, se a família é espírita, mas me lembra muito essa característica do espiritismo que o Chico Xavier escreve nos livros dele. Acho interessante. Tem um tema muito recorrente no relato dele, que é a coisa da luz. A relação entre os fantasmas e os espíritos e a luz. Ele viu a luz na sala, depois virou ser de luz. Tem muita coisa a ver com a luz. Que é essa associação clássica que a gente tem, né? Que coisas do bem são associadas à luz, né? Mas eu acho que talvez, se ele for parar para
de pensar nesse contexto religioso, espiritista que ele já está acostumado, será que ele não tá tentando encaixar a crença dele de acordo com simplesmente a luz dele que tá acendendo e apagando? Ou por exemplo, tá dando pane elétrica na casa dele e ele tá achando que o espírito tá falando com ele? Depois que eu vi Stranger Things, eu fiquei com... eu acredito menos em pane elétrica e mais em espíritos. Mas... cara, aquela cena das luzinhas de Natal é muito bem feita, né? Mas eu não sei o quanto que é ele tentando encaixar coisas do cotidiano, coisas do dia a dia, a crença dele e o quanto isso tem alguma relação. O que eu quero mesmo esperar pra ver algum dia, ver um relato que não se encaixa com esse estereótipo de coisa de luz é coisa boa, bicho chifrudo com casco no pé é coisa ruim, sabe? Alguma coisa que não seja essa relação clássica que a gente tem. Mas é aquele esquema, né, Lucas? Por exemplo, o clichê no filme é um reflexo do que as coisas que a gente tá acostumado, que a gente aceita, que a gente... E é por isso que eu não tô nem dizendo que não é verdade, sabe? Que não... às vezes é realmente isso, acontece desse jeito, e é por isso que tá todo mundo vendo da mesma forma, porque essa é a forma com que acontece, né? Não tem como ver diferente, é isso aí, pronto. Mas eu fico muito mais encafifado com relatos que saem dessa curva do que com relatos que caem certinho nela, né? Faz algum sentido pra vocês isso? Claro. Mais ou menos. Menos pra mais do que pra menos. Menos pra mais do que pra menos. É porque é ocidentalizado. Assim, deixa eu corrigir aqui. Eu acho que você quer procurar um sentido no negócio que já tá se explicando. O sentido é por isso que a explicação é clássica. Porque é assim que acontece. Eu acho que dizer que é assim que acontece por uma coisa tão subjetiva é muito determinístico, cara. Pode ser que seja, não tô falando que não é, entendeu? Eu acho que talvez isso seja um reflexo do fato de que é assim mesmo. Mas eu nunca vou saber, por exemplo, até que ponto que isso faz parte do contexto cultural da família dele, que já acredita nesse tipo de coisa, e até que ponto não faz, né? Eu nunca vou conseguir desvencilhar o relato do relatante, né? Por isso que é um relato. Se tivesse uma forma de você filmar isso, de você gravar isso, aí ele já deixa de ser só um relato, né? Ele já ganha uma forma mais física, mais concreta. Mas eu acho interessante, por exemplo, de que ele parece tá um pouco acostumado com isso, né? O nosso ouvinte parece já estar acostumado com isso e disso já ajudar ele a se preparar para as coisas ruins que estão vindo, né? Então não é um relato de alguma coisa horripilante que acontece, que te deixa com medo, que te deixa frustrado. Ele já vai te preparando, né? E se isso ajudar a família do cara a já se preparar para as perdas, para os traumas mais graves, melhor para eles, né? É positivo, melhor, é bom isso. Até o momento em que isso é positivo e bom para eles, eu não vejo problema nenhum. Sim, claro. Eu tava falando sobre justamente porque sempre as coisas boas são iluminadas e as coisas ruins são escuras, são das trevas, são das sombras. É porque, né, as trevas assustam, né? Se você quer assustar a pessoa, você vem de trevas. Se você quer deixar a pessoa tranquila, você vem iluminado, né? Talvez seja simplesmente por isso. Que vem todo escuro, com olhos vermelhos. Então vai se cagar, né, cara? Você quer ajudar? Não, moço, eu quero te ajudar, desculpa, mas eu vim aqui porque só tinha esse carro hoje. Não, sim, mas aí você também tá pegando o extremo, né? Você não precisa pegar o capiroto aparecendo pra mim me dar bom dia, né? Pode ser uma coisa que não seja só luz e trevas, por exemplo. Porque não o cara viu uma zebra e a zebra fala só qualquer coisa aleatória, sabe? Que saia daqui, que não seja só luz e vocês estão trevas. Viajando demais, cara. Vocês estão há 10 minutos falando a mesma coisa. Meu Deus do céu. Exato. Cara, vamos voltar. Próxima história. A gente tem a história aqui do Felipe Fuzizaki, pregador. Longos dias e belas noites, freaks. Meu nome é Felipe, aka Kyo. Tudo bem com vocês? Tenho 25 anos e moro em São Caetano do Sul, em São Paulo. E estou escrevendo para contar um pequeno, porém curioso caso que aconteceu comigo quando tinha 7 anos de idade. Sempre fui sensitivo para eventos que até hoje não consigo explicar, como sentir presenças ou ver vultos. Porém, nesse caso foi um pouquinho diferente. Era uma tarde de domingo. Meus pais, meus avós e eu
Havíamos acabado de almoçar e, como de costume, todos foram tirar sua soneca dominical. Os quartos que ficavam no andar de cima da casa estavam todos com as portas fechadas e, como eu era a única criança hiperativa do lugar, pois meu irmão não estava lá nesse dia, desci para brincar e gastar um pouco dessa energia que tanto queria ter hoje. Só de pensar, recordo a sensação aterradora que aquele ambiente proporcionava quando eu estava sozinho. Era como se o ar estivesse pesado e, ao mesmo tempo, aquele peso transmitia paz, uma sensação estranha. Hoje em dia eu comparo com uma sensação semelhante a se entrar num cemitério. Sim, isso mesmo, analisando hoje em dia com aquela casa sinistra. O local era formado por um largo corredor de paredes brancas e pisos de azulejo que se encontrava com uma pequena sala claustrofóbica e apertada, com um espaço apenas para uma pessoa e uma mesa de madeira rústica, coberta por uma toalha fina e surrada que dava apoio a uma réplica de um templo japonês cuidadosamente detalhado, que possuía em seu interior diversas fotos de antepassados e entes queridos que já haviam falecido, juntamente com incensos e velas acesas. O meu avô possuía uma forte tradição religiosa japonesa, porém não sei explicar o que é, talvez budismo ou shintoísmo. Neste amigável cenário estava eu ajoelhado no corredor jogando carrinhos de um lado para outro quando sinto algo bater na minha cabeça e ricochetear no chão. Era um prendedor de roupa de plástico que aparentemente havia caído do teto. Sem entender muito bem, deixei isso de lado e continuei brincando até que um dos carrinhos acaba parando no final do corredor. Corri até lá e quando apanho o carrinho, uma curiosidade estranha tomou conta de mim. Olhar a vela que estava acesa no templo do meu avô, coisa de criança. Porém, quando cheguei perto daquela espécie de altar, reparei que existia um outro prendedor de roupas em cima da mesa, ao lado das velas. Quando fui me aproximando, para minha surpresa e choque, o prendedor começou a levitar até o teto, como se estivesse sendo puxado por alguma coisa. Eu congelei de medo e só consegui observar aquele pedaço de plástico subindo, sem saber o que estava acontecendo, até que bateu no teto e caiu em cima da minha mesa. Nesse momento, todas as velas que antes estavam acesas se apagaram, como num surto desesperado, desperto do choque, e corro até o andar de cima da casa, onde estavam meus pais, sem conseguir olhar para trás. Subi as escadas com dificuldade e até escorreguei alguns degraus. Abri a porta, pulei em cima da cama que eles estavam, me enterrei debaixo dos cobertores, abracei minha mãe com toda a força e dormi de medo. Anos se passaram, precisamente 18. Deixei essa história para lá, pois achava que realmente poderia ter sido algo da minha imaginação. Até que ontem, no caso 2015, estava conversando com minha mãe sobre a época em que vivíamos nessa antiga casa, e o assunto acabou pendendo para coisas estranhas que aconteciam lá. Foi então que ela comentou sobre uma empregada que era cristã protestante que dizia que não gostava de trabalhar lá, pois sempre que chegava perto do templo do meu avô, algo atirava prendedores de roupa nela, e quando ela olhava, nunca encontrava nada ou ninguém. Caralho! Nunca contei a minha mãe essa história, já que eu era apenas uma criança e ninguém me levava a sério. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado, porque eu estou meio assustado no momento. Cara, que história incrível. Olha só, eu só tenho uma coisa a dizer. Ainda bem que não eram facas que deixavam em cima da mesa do altar. Verdade. Shurigami, né, cara? Shuriken, cara. Eu sou maluco. Shurigami, caralho. Shuriken. Imagina jogando estrela ninja nas pessoas. Andrei, você tá errado. É shurigami, porque é uma shuriken feita de origami. Ah, verdade. É por isso que nós chamava de shurigami quando era criança. Agora eu entendi a piada. Puta, 10 anos foi com isso na cabeça. É estrela de papel, pô. O Kyo e o Lucas tiveram suas infâncias mudadas. Cara, essa história ela é sensacional. Conheço ele, né? Nós já nos conversamos pessoalmente, inclusive. Né? Temos aí alguns projetinhos. Não sabia dessa história e tal. Até leio ela aqui, não aconteceu comigo, ele nunca tinha me contado. Mas é muito interessante. Então, tipo assim, eu já tô passando pra suposto, porque ele não mente, ele não faz esse aspecto, tipo, ele não é o cara que quer chamar a atenção. Todo mundo mente, já dizia o House. Não, o Kyo é gente boa demais. É interessante porque isso pra mim dá um peso maior, porque quando eu leio de um ouvinte que eu não conheço, eu posso esperar qualquer coisa, eu não conheço a pessoa. Mas, cara, isso pra mim me deu uma força maior nesse conto. E é interessante porque, não ocorreu nada, tipo, sinistro, né? Mas é interessante porque isso acaba com dois clichês aqui. Primeiro é de que, né, clichê do espiritismo, né, / cristianismo, do espírito, né? Aquela questão, a gente tá lidando aí com o shintoísmo, né? Então, com os antepassados. E segundo, cara, é um relato que se repetiu, né? Eu só consigo me lembrar do Mushu do Mulan, tipo, daquelas cenas lá dele despertando dos antepassados. Cara, é interessantíssimo, cara. Então, você tinha que falar uma coisa que eu não, pelo menos não entendi tu falar isso. Ele é oriental. Quando eu falo que o nome dele é Felipe Fuzizaki, é algo que você já leva em consideração, Rafael.
Não, se eu falar que meu nome é Rafael Jacaúna, tu vai achar que eu sou o quê? Nativo de que tribo do Ceará? Porra, nada a ver, isso aí é Brasil, cara. Tá bom. Me lembrou muito aquele episódio de Animatrix que tem aquela casa bugada onde várias coisas bizarras acontecem, né? Que é tipo um erro da matriz. E me lembrou muito também Poltergeist, né, cara? Como se tivesse um tipo de espírito brincalhão ali em volta do tempo. Ou um mini espírito, sabe? Um espírito pequeno tentando defender o templo e não sabendo como. Não, eu acho que até nada de defendendo. Eu acho que, na verdade, isso é realmente uma coisa de brincadeira, porque são pregadores, né, cara? Alguma coisa, tipo, às vezes nem pra afastar, só pra dar uma sacaneada, tipo, jogar e ver a reação das pessoas. Tipo, agora é muito engraçado isso, cara. Ele tinha que perguntar ao avô dele por que ele deixava o pregador em cima do templo. É pra pregar as almas das pessoas ali no templo, né, cara? Um complô com o espírito. Fazer que nem Stranger Things, desenha um alfabeto na parede e amarra os prendedores no varal através do alfabeto e faz cair só os prendedores das letras certas, sabe? Se comunicar com esse espírito. Galerinha, recebemos aqui uma carta. Olha aí, nossa primeira cartinha do Mundo Freak. Quero agradecer muitíssimo ao Lorá. Primeiramente pedir desculpas porque essa cartinha ela já era pra ser lida já tem um tempo. Só que enfim, eu deixava ela aqui nas minhas coisas. Quando a gente gravava aconteceu comigo, eu falava, putz, a cartinha da Lorá. Eu vou ler aqui, só espero que eu ainda consiga assimilar letras cursiva, né? Não sei se alguma vez já receberam cartas de ouvintes, por isso gostaria de presenteá-los com essa simples e tradicional lembrança. Gostaria de contar para vocês como o Mundo Freak influenciou e se tornou muito importante na minha vida. Sempre fui como a maioria dos ouvintes, curiosa e investigadora, sem crença definida e aberta às possibilidades. Tudo mudou quando embarquei na carreira científica. A partir do momento em que comecei a estudar física, o véu do ceticismo cobriu os meus olhos e o mundo se tornou mais chato e quadrado. Eu que já havia passado por experiências como paralisia do sono, aparições e até casos ufológicos, passei a duvidar de mim mesma e acreditar que era tudo fruto da minha cabeça. Foi até então que no começo desse ano, coisas estranhas começaram a acontecer. Me sentia perseguida e vigiada. Voltei a ver vultos pela casa e a sentir a energia das pessoas. Estava à beira de um colapso quando um amigo me indicou o Mundo Freak como remédio. Desde então, meu mundo voltou a se abrir. Percebi que era possível estudar e conversar sobre o natural de forma séria e sobre coincidir com os fantasmas da ciência que tanto me atormentam. Meu primeiro MFC se tornou o meu preferido. Era o número 50. Ouvindo ele, me senti entre amigos. Senti que era compreendida. Me apaixonei pela linda voz da Ira, quem nunca, contando a história da boneca. E aqui outra página, é papel mesmo, tá, gente, ó. E não imaginam a alegria que me dá poder me sentir mais próximo dessas pessoas que mudaram minha vida. O Mundo Freak deveria servir de exemplo de respeito aos fãs, para todos os meios de comunicação. Admiro demais todos que tornaram isso possível. Hoje tenho a liberdade de dizer que os amo. Me desculpe a letra feia, não tenho impressora. Que isso. Se fosse impressora, eu ia rasgar. Não quero impressora, não. Tem que ser letra cursiva. Cara, excelente. Tem que ser escrito a sangue, né? Com uma pena. Nossa queridíssima Bianca Lorar, que ela é tão fofa, gente. Vocês têm que conhecer ela um dia. Só ir no Freakout que ela geralmente tá lá. E, meu Deus do céu, pessoal. O que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Esse tipo de pesquisa é sobre multiversos. Isso aqui vai mudar o rumo da ciência nos próximos anos. Andrei, tem um movimento aqui estranho no corredor. Tem guardas passando de um lado pro outro. Cara, eu quero muito ler esse arquivo escrevendo não leia, cara. Vamos ler ele. Vamos ler ele, cara. Abre. Vai passando, vou passando tudo aqui pelo pendrive. Calma aí. Vai lendo. O que tá escrito? Olha esses registros. Galera, é como se... Isso não pode ser verdade, porque a gente nunca gravou nenhum Aconteceu Comigo. Foi o nosso primeiro, e ele sumiu do servidor e a gente veio parar aqui tentando pesquisar o que foi parar. Esse episódio tá marcado como Mundo Freak Confidencial 378? A gente não gravou esse número ainda. Cara, calma aí.
Vocês estão falando que esses arquivos aí a gente não fez? Ela disse que escutou a gente no podcast 50. Cara, isso não aconteceu. Mas são as nossas vozes, Rafael. São as nossas vozes. O que tá acontecendo? Caramba, eu tô me ouvindo falando coisas que eu nunca gravei. Cara, isso é o futuro? Isso é uma realidade alternativa? O que tá acontecendo, cara? Andrei, tem foto aí no arquivo? Eu quero ver se eu tô bonitão no futuro ainda. Eu tô puxando o log. Galera, eu acho que vocês não vão acreditar. É como se toda vez que a gente gravasse, isso aconteceu comigo, a gente tá destinado a morrer sempre no final. É isso. Aquela ideia que eu tinha de gravar episódios contando os relatos dos ouvintes não é pra acontecer. E parece que existe um multiverso, vários universos, e cada um deles eles terminam com a gente morto depois que a gente grava um episódio de Aconteceu Comigo. Por algum motivo, alguém tá jogando isso na internet. Cara, tem alguém batendo... Cara, estão batendo na porta muito forte. Eu acho que vão arrombar, Andrei. Cara, olha isso. Tem diversos universos. Tem um que a gente realmente é investigador. Cara, isso é incrível. Cara, você tá ouvindo esse arquivo aqui onde a gente tem voz de mulher? Eu sou mulher? Lucas, o universo é infinito, cara. Não que você seja tão homem hoje em dia, mas... pode ser qualquer coisa, qualquer possibilidade. A gente pode ser cachorro, numa realidade onde cachorros dominam tudo. Gente... Segundo minha esposa, eu sou cachorro. Imagina que a gente é cachorro, cara. Tem um MFC da gente só latindo, cara. A gente tá só latindo no microfone. Porra, cara, olha só. Tem muita gente nesse corredor. André, mas cadê? Vamos sair pela Vambora, parte de cara. cima. Vamos sair pela parte de cima aqui. Rafael, Lucas, esse é o momento que a gente se separa. Eu vou terminar de upar esses arquivos pro Igor e eu vou tirar nossos vestidos pra ele não conseguir identificar o MAC address nem o IP dele. Fujam enquanto eu tô fazendo isso. Não. Eu não vou te deixar aqui. O que eu vou falar pra Ira, porra? Ele vai me matar. Rafael, você consegue mexer na porra do computador? Não, cara. Você tem dificuldade de jogar Pokémon GO. Foge! Rafael, vambora, cara. Vambora, Rafael. Cara, vem aqui pelo tudo, me dá a cadeirinha. Sobe. Vamos, Lucas. Vamos. Vai. We are police officers. Cara, tá vendo aquela sala ali? Tem um negócio brilhando nela. Vamos por ali, cara. Rafael, pula no brilho, Rafael. Pula dentro da sala. Cara, tá precisando de mim, cara. Vamos voltar nessa porra. Foda-se o Andrei, cara. Vambora, mano. Cara, eu tô no meu irmão. Caralho, foca aí, mano. Tem um negócio muito brilhando aqui. É muita luz. Eu não consigo ver nada. Porra, acho que eu desloquei o ombro do cara em cima de mim com essa bunda dura. Porra. Veja essa rachadura, cara. Não é o nosso universo, cara. Tem um lugar muito diferente ali dentro. Cara, estão atirando pra tudo quanto é lado. Vamos entrar? Três, dois, um, gravando. Eu sempre quis fazer isso. Bem, se divertir desse jeito parece que eu sou um maluco. Bem, esse aqui é o primeiro registro de áudio da nossa série de pesquisas que vamos começar a fazer. Eu sou Andrei Fernandes. Eu acho que meu nome não é muito conhecido por aí, mas sei lá, um dia pode ser. Bem, mas o objetivo não é ficar famoso, é investigar, né? Vamos investigar um pouco. Isso é mais idiota do que eu achei que fosse. Enfim. Eu sempre tive uma ideia, e desde criança, quando acontecia aquelas coisas comigo, eu fiquei com isso na cabeça, de descobrir um pouco mais sobre as coisas ao nosso redor, e é por isso que eu estou reiniciando esse projeto. Eu tinha pensado em algo, vamos lá, grande, mas eles não têm dinheiro para fazer algo grande, então eu teria que começar isso sozinho. Bem, se eu tiver sorte, seremos uma dupla. Não temos muito dinheiro. Bem, a primeira coisa, precisamos de um investidor, né? Isso já está nos planos. E convencer uma certa pessoa. Pensei em um nome,
mas eu sou péssimo com nomes. Eu gosto do nome Freak, me lembra Freakazoid. E eu acho que fala um pouquinho sobre a proposta, mas eu não sei se as pessoas levariam a sério. O primeiro caso que vamos investigar é uma casa, né, gente rica. Fica numa região num bairro bem nobre aqui da cidade. Não me deram muitos detalhes, mas parece que tem uma recompensa caso alguém resolva o que está acontecendo por lá. Isso é interessante porque resolve 2 problemas. O primeiro é a gente ter algo no nosso currículo e o segundo é dinheiro. Antes de saber se eu vou tocar isso sozinho ou não, eu preciso falar com essa pessoa. Eu não sei se isso precisa realmente entrar nesse áudio, já que isso é apenas um registro para mim. É bom eu deixar bastante registrado esse tipo de coisa, porque talvez eu mesmo precise de alguma coisa procurando pistas. Eu preciso reescutar minha voz de todo esse fluxo de trabalho que a gente está tendo. Mas eu também eu gosto de deixar registrado, caso aconteça alguma coisa. A pessoa que eu vou entrar em contato é um amigo de infância que eu tinha. Eu nem sei se ele vai lembrar de mim. E do que eu conheço ele, acho que ele vai se interessar um pouco nisso. O nome dele é Rafael. Ele mora numa região muito afastada daqui, então acho que só no próximo log que eu vou conseguir descobrir se vamos ou não. Enfim, é isso. Espero que a gente... Por que eu tô falando como se alguém estivesse escutando isso? Sou eu que vou estar escutando. Enfim, é isso. Final do log 01. Gravação finalizada.